me deram essa... Tem que me aguentar um pouquinho. Muito obrigada pela presença de todos. Eu fico um pouco triste, porque era para ter mais gente, né? Tanto aqui quanto aí, mas tudo bem, né? Nós estamos aqui, então, por causa da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema deste ano é Pessoa com Deficiência, Direitos, Necessidades e Realizações. Por que eu falo que o tema este ano é esse? Porque anualmente, de 21 a 28 de agosto, as APAES e outras organizações relacionadas à pessoa com deficiência comemoram em todo o Brasil a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Este ano, a APAE daqui de Caçapava está em parceria com outras organizações, a Secretaria Municipal de Educação, através do NED também, que é o núcleo de especialização, né, da deficiência, o Conviver, a Anvica, o Conselho da Pessoa com Deficiência. Nós todos nos unimos esse ano em parceria para comemorar e para falar sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. O objetivo é divulgar o trabalho que é oferecido para a pessoa com deficiência no município e principalmente discutir sobre temas relacionados aos seus direitos, às suas necessidades e às suas realizações. Reivindicamos acesso pleno e sem barreira, independente da deficiência ou dos comprometimentos decorrentes dela. Nenhum direito deve ser negado. Assim, mobilizando forças e lutando sempre, esperamos garantir qualidade de vida, autonomia, atenção integral e integrada em todo o ciclo de vida. Convidamos a todos que estão aqui hoje a participar também dos momentos de reflexão e divulgação do trabalho que é realizado por cada um desses parceiros que este ano estão na luta conosco, junto com a APAE. Pois somente através do conhecimento é que se pode realmente ajudar a quem precisa. Amanhã, quarta-feira, às 6h30 da tarde, no salão lá da Secretaria Municipal da Cidadania e Assistência Social, estaremos falando um pouco mais sobre cada organização que se juntou este ano, né? E que atende a pessoa com deficiência em Caçapava. E apresentaremos também uma palestra com o doutor Francisco, que é médico psiquiatra lá da APAE. Ele vai falar sobre medicamentos e deficiência intelectual. E no sábado, a partir das 8 horas, aqui na Praça da Bandeira, todos nós estaremos divulgando à população, de uma maneira geral, o trabalho que nós realizamos, além de apresentarmos música, dança, numa manhã bem divertida e animada. Então, se vocês puderem comparecer, nós ficaremos muito contentes, tá? Esperamos a presença de todos e agradeço bastante a atenção. Vou pedir para a Dani fazer a apresentação do nosso palestrante hoje, né? Que a gente está muito contente com a sua vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos, né, nessa semana tão importante. É com muito, muito prazer que eu apresento a vocês o Dr. José Ascencio Ferreira, um doutor em neuropediatria e uma pessoa que há muitos anos está à frente da inclusão, que cuida dessas crianças, que dá toda a assessoria, realmente uma pessoa apaixonada pelo que faz. Então, para mim foi um grande prazer poder contar com esse grande parceiro e amigo. Doutor? Obrigado, Daniela. Oi, boa noite a todos, a todas. Muito obrigado pela presença dos vereadores aqui presentes. Uma honra estar aqui nessa casa legislativa, né? Caçapava é uma cidade que eu aprendi a gostar, apesar de eu morar em São José dos Campos. Eu não deixava de vir aqui para pisar em cima da festa do Divino, né? Em cima das flores, o café, também a quermesse que tem, né? O bolinho caipira eu gosto mais do meu do que o de cá. Aqui é mais encharcado, né? Mas, de qualquer forma, essa cidade que eu conhecia
há uns 10, 15 anos atrás, voltei outro dia, porque minha esposa se aposentou, e o primeiro salário dela de aposentado foi aqui no Mercantil, Banco Mercantil. Então eu entrei novamente na cidade e me encantei com algumas coisas novas que eu não tinha visto ainda em Caçapava. Então agradeço profundamente, a casa está recebendo a minha pessoa aqui. Bom, eu me formei médico pela Universidade de São Paulo em 1976. Vocês nem tinham nascido ainda, eu já era médico. E dentro da medicina, eu escolhi uma especialidade, que é a neurologia e neuropediatria, eu acho que mais como um desafio mesmo, porque não existia nada mais difícil para que eu pudesse me dedicar do que a neurologia. Porque o cérebro da gente, ele é diferente de outros órgãos. Eu pego um órgão qualquer, eu olho, eu disseco, eu sei como é que ele funciona, como é que o coração é, os buraquinhos que tem, como é que ele faz para ter as funções dele. O cérebro não. Para nós, para mim, em 1976, quando eu comecei a estudar neurologia, o cérebro não tinha tomografia, não tinha ressonância. O único exame que tinha era eletroencefalograma e raio-x, chapa da cabeça. Então era muito difícil para nós entendermos como é que o cérebro fazia para aprender, como é que ele fazia para ele não aprender, como é que as coisas ocorriam dentro da cabeça. Então tudo era um mistério muito grande. Eu terminei a faculdade em 76, comecei a fazer neurologia até 78, aí comecei com neuropediatria. Em 79 eu comecei com mestrado e doutorado, ou seja, eu parei de estudar, entre aspas, né, em 1989. Eu já estava com 39 anos de idade. Quer dizer, eu dediquei minha vida para aprender uma coisa e aprendi com grande dificuldade. Hoje em dia, com tomografia, com ressonância e principalmente com a neurociência, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, muitas das coisas vieram a ficar mais claro para a gente. Antigamente, quando eu cheguei em São José dos Campos em 78, as professoras, as psicólogas, as fonoaudiólogas falaram assim: finalmente agora eu vou encaminhar a criança para o Dr. Vicente, ele vai avaliar e vai dizer para nós por que a criança não aprende. E eu não continuei do mesmo jeito. Eu não tinha como ajudar essas crianças com dificuldade de aprendizado. Os meus conhecimentos de neurologia eram muito pequenos frente à necessidade que vocês pediam para mim. Muitas das vezes as crianças que vocês mandam por dificuldade na escola, o que acontece com a tomografia, ressonância, exame neurológico normal, tudo bem, não tem defeito nenhum. O problema não é anatômico, o problema não é eu encontrar onde é que está o defeito. O defeito não existe. Não existe organicamente, mas existe na hora da funcionabilidade. Na hora que a criança vai funcionar, ela não funciona direito. Esse é o grande enigma para a gente. Esse é o grande sofrimento para nós, como médicos de uma forma geral. É um sofrimento muito grande e uma vergonha de a gente ter ajudado muito pouco no início da minha carreira. Bom, chegou um momento em que o governo falou assim, ó, daqui para frente, todas as crianças vão ser inclusas, vai entrar na sala de aula. O que não deixa de ser um absurdo. Tem certas crianças que são impossíveis de entrar em sala de aula. Mas, de qualquer forma, lei é lei. A lei vem para nos proteger. Ela não vem para sacanear a gente. Ela vem para dizer, olha, você matou, isso não se faz. Então, vamos criar uma lei que não pode matar. Você está pegando criança que deveria estar na escola, porque ela tem idade de estar na escola, e você não quer que ela na escola, quer que ela esteja em outro local. Isso é falta de ética. Então vem a lei para ajudar. Lei é para ajudar a gente. Quando a gente comete alguma coisa que não está ético, o que acontece? Cria-se a lei para falar, a escola é para todos. Tanto faz se a criança aprende ou não aprende. O lugar da criança é estar na escola. Se ela vai aprender, ótimo. E se ela não conseguir aprender, eu não vou dar aula para ela? Não, tenho que dar. Mas tem certos limites. Pois bem, em 2001, o governo falou, tá, eu assinei Salamanca, lá na Espanha, dizendo que eu ia incluir todo mundo. Aí o governo falou, minhas professoras, lá vão as crianças para a classe, as crianças com problema na sua sala de aula. O que as professoras falaram? Espera um pouquinho, me prepare primeiro. Eu não sei cuidar. Não adianta me colocar uma criança com autismo, com uma criança com TDAH, com agitação psicomotora, com deficiência mental, com síndrome de Down. Eu não sei cuidar dessa criança. Me prepare primeiro.
Aí o governo, tá bom, quanto tempo você quer? Me dá uns 5 anos aí para me preparar. Eu te dou 10. Combinado? Então, de 2001 até 2010, vocês têm todo o tempo do mundo para poder o quê? Se preparar. Aí o que as prefeituras fizeram? Passaram a contratar o tio Vicente para tudo quanto é lugar nesse Brasil. Gente, eu andei em tudo quanto é buraco que vocês possam imaginar. Eu já fui para Caxias, lá no Maranhão. Eu já fui lá para São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Já fui para o Nordeste, para tudo quanto é lado. Isso de 2001 até 2008. Quando chegou em 2008, quando eu retornava àquelas cidades que eu tinha ido, fui lá em Cambará da Serra, voltei lá, e aí? Como é que está a inclusão aqui? Como é que estão as crianças que estão na sala de aula? Não. Por quê? Nós não estamos preparadas. Nós não sabemos cuidar dessas crianças. E elas não estavam mentindo. É uma realidade muito grande. Não adianta eu ficar dando aula do que é autismo. Não adianta eu ficar dando aula do que é transtorno, déficit de atenção, que é hiperatividade. Não adianta eu ficar dando aula para as professoras sobre síndrome de Down. Porque cada síndrome de Down é diferente da outra. Tem a síndrome de Down que vira artista de cinema. E tem síndrome de Down que morre porque não tem condição nenhuma de sobreviver. Então, ter o diagnóstico não faz com que a professora ou qualquer outra pessoa tenha condição de cuidar da criança adequadamente. Não basta o diagnóstico. Então, não basta o tio Vicente. Não basta o cliente chegar no neuropediatra, ser avaliado e falar, tem síndrome de von Recklinghausen. Muito bom. Essa criança que tem síndrome de von Recklinghausen, como é que eu cuido dela? Não sei, ela é única. Apesar do diagnóstico ser o mesmo, as crianças diferem muito uma das outras. Eu não estou falando besteira, é a verdade. Porque criança normal é assim. Criança normal, cada uma é de um jeito. Por que a criança que tem problema vão ser todas iguais? Também vão ser uma diferente das outras. Basta trabalhar com elas. Você vê que quem tem síndrome de Down tem cada criança de um jeito. E cada uma delas eu vou ter que aprender a lidar com ela, aprender a ensinar ela. E ela vai ensinar eu a fazer esse ensinamento. Essa troca se faz com parceria, com amor, com carinho, e é individual. Não adianta você criar um livrinho e falar assim, todas as crianças síndrome de Down para ensinar é assim. Não adianta. E eu percebi isso em 2008. Então eu parei de ir às prefeituras, fazer palestra para 600 professores, 300 professores, numa quadra de futebol. E comecei a fazer um trabalho muito difícil e que as pessoas têm dificuldade de entender que é fundamental. É estar lá junto com aquela criança, vendo aquela criança, com aquela família, com aquela professora, com aquela diretora, como é que ela funciona. Porque é único. Para eu conseguir fazer realmente um desenvolvimento das nossas crianças que têm problema, eu vou ter que o quê? Eu tenho que fazer uma coisa muito individual. Preparar muito que pessoalmente, muito que intimamente. Isso é impossível. Isso é impossível. Nós temos milhares e milhares de crianças que têm problema. E não é só. Vou contar uma história para vocês. Beber água. Minha mulher é fonoaudióloga e fala, bebe água. E se eu não beber, eu apanho. As mulheres mais perigosas são as baixinhas. É um terror, viu? E eu obedeço e fico quieto. Eu ia contar uma historinha. Pois bem. E no carnaval de 2015, em Paraty, um moleque de 15 anos sacou um revólver porque um comparsa qualquer tinha relado ou encostado na namoradinha dele. No meio do carnaval de rua, ele saca a arma e pé. Não morreu ninguém. 8 pessoas ficaram feridas. Aquele alvoroço correu, acabou com o carnaval de rua de Paraty em 2015. O prefeito, ciente de que a cidade dele é turística, se de repente se repetir um tipo de coisa dessa, o mundo inteiro fica sabendo que em Paraty a molecada saca um revólver e dá tiro em todo mundo, ninguém mais quer vir para Paraty. E ele sabe que a cidade dele é turística. Se o turista não vier mais, morreu a cidade dele. Ele juntou todo o staff do executivo, todos os diretores, secretários, o que aconteceu? Quem é esse cara? E por que ele fez isso?
E aí ficou aquele burburinho, tutelar falando, um não sei o que no menor falando, de repente alguém, uma psicóloga levantou a mão e falou assim, esse menino, nós conhecemos ele muito bem. Lembra? Você lembra dele? Lembra dele? Todo mundo lembrava dele. Porque ele entrou na escola, veio de uma família totalmente desajustada. Era um moleque que não se sentia bem dentro da sala de aula, se sentia amarrado lá dentro. Ele não queria ficar preso dentro da sala de aula. Ele queria continuar brincando com uma família. Sempre, nunca deu limites para ele. Ele era mal criado. Ele falava palavrão. Ele brigava com as outras crianças, batia em todo mundo. Começou a dar um alvoroço na Secretaria de Educação. Deu um desespero. Esse menino precisa passar com um neurologista, precisa passar com a psicóloga. Começaram a fazer um monte de avaliação nesse menino. E sabe qual é o defeito que ele tinha? Não tinha nenhum defeito. Só que ele era um menino totalmente desajustado. Chegou um ponto que ninguém mais suportava o menino. E ele chamava atenção. Ele não é expulso, é suspenso. Fazia o diabo a quatro. Até que um dia, graças a Deus, ele não apareceu mais na escola. As professoras, as diretoras, os coordenadores ficaram felizes da vida. Graças a Deus que ele foi embora. Porque eu não posso mandar embora. Mas se ele foi embora, o que eu vou fazer? Quando uma criança normal não é amada em casa, ele não vai progredir bem na escola. E a escola também não vai amá-lo. E ele não sendo amado na escola, ele se sente o quê? Eu quero alguém que me goste. E quem é que gosta? Rua. A rua gosta de qualquer um. A rua tem sexo, tem dinheiro, tem droga. A rua ama o que tem uma perna ou o que não tem uma perna. Que é inteligente ou que é ignorante, tanto faz. E ele era inteligente, esse menino. Logo, logo ele percebeu que ele poderia comandar a rua. Ele acabou virando um mini vendedor de drogas, né? E ele sacou a arma e deu tiro. Aí o prefeito falou, como é que eu faço para isso não acontecer mais? Você vê que quando a gente fala de inclusão, a inclusão não é só para gente que tem problema, não. Que tem lesão no cérebro, síndrome de Down, que é deficiente mental, que tem autismo. Não é só, é para qualquer criança. Qualquer criança que não está aprendendo na escola, algum motivo tem. E eu preciso saber o que é. Não basta ter um neuropediatra fazendo diagnóstico de síndrome de Down, de von Recklinghausen, seja qual for o diagnóstico. Eu preciso ter mais do que um neuropediatra. Eu preciso ter um grupo de pessoas que olhem a criança e falam, o diagnóstico é esse. Às vezes eu, como neuropediatra, não consigo dar o diagnóstico. Mas uma assistente social faz uma visita na casa e fala, você sabe por que ele está assim? Porque ele vê o pai mexendo com a irmã, bate na mãe. Por isso que esse menino está assim, ele está desajustado, a família não funciona bem. Nós precisamos modificar a vida dele. Ele tem algum problema neurológico? Passou comigo, eu vi algum defeito? Não. Tomografia, ressonância, exame neurológico. O tio Vicente falou que ele é normal, mas ele não é normal, ele não aprende. Às vezes é assistente social que dá diagnóstico. Às vezes é uma fonoaudióloga que dá diagnóstico. Às vezes é uma psicóloga. E assim vai indo. Então, neuropediatria é muito importante. Não dá para aceitar que uma criança que tenha dificuldade na escola, ou que não esteja bem adaptada à escola, que não passe com neuropediatra. Mas não basta só ter um CID, Código Internacional de Doença. Vai lá na Secretaria da Educação ver como é que funciona. Você é obrigado a ter um CID para aquela criança para poder ajustar a sala de aula a ele. Se você não tiver esse laudo, não tiver esse CID, o que acontece? A coisa não anda. As professoras ficam amarradas, as coordenadoras ficam amarradas. Então o CID é importante? Mas também é importante um CIFE, Código Internacional de Funcionalidade. Como é que esse cara está funcionando? Como é que ele funciona na hora do aperto? Como é que ele vai ser? Isso não é médico que dá. Isso o que é? É um grupo de pessoas que compõem uma chamada equipe multidisciplinar. O médico é importante? Não tem dúvida nenhuma. Mas uma fono é importante? Claro que é. Uma assistente social é importante? Claro que é. Cada um na sua, cada um olhando um determinado prisma daquela criança. Se nós queremos realmente atender a nossas crianças adequadamente, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar cuidando delas, olhando para elas. Porque 80% vai aprender independente do professor.
Agora, tem algumas dessas que chegam a 15% a 20% que precisa de entendimento do que está acontecendo. Isso só se consegue através de especialistas mesmo. Olha, se tem uma pessoa que conhece criança normal, é pediatra e a professora. A professora sabe que é criança normal. Ela entra, ela vê 20, 30 crianças todo dia. Tem um que está diferente. Ela não sabe o que ele tem, mas ela é capaz de falar, olha, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser feita. Então, quando existe a semana da conscientização, da deficiência física e intelectual, está na hora da gente pensar além. É a semana de conscientização de que a escola tem que ser para todo mundo. A escola tem que ser para quem aprende e para quem não aprende. Agora, eu só vou querer dar aula para quem aprende, quem não aprende eu quero que vá embora? Não. Agora, quando a gente fala escola para todos, quem trabalha numa PAI, ou quem já trabalhou na PAI, tem criança que não dá para a gente fazer inclusão. E não é só aquela criança extremamente incapacitada mentalmente e fisicamente. Criança que baba, que usa sonda, que faz xixi, que faz cocô, sabe? Também aquela criança que não consegue se adaptar ao meio ambiente ali. É aquele, desculpe a palavra, aquele bandidinho. A gente sabe que tem bandidinhos dentro das salas de aula da gente. A gente sabe disso. Se a escola não abraçar essa criança, não der o carinho, o amor para essa criança, ela vai matar nosso filho. É esse cara que vai matar nosso filho. É esse cara que é inteligente, que é esperto, que a escola não aceitou, que vai andar na rua, vai ser traficante e vai matar meu filho na hora que ele estiver andando com um tênis novo. Ou quando ele estiver numa moto. Eu preciso ter consciência que é Secretaria da Educação. Não é Secretaria de ensinar a ler e escrever. Secretaria de Educação significa todas as crianças que estão sob a minha tutela, é minha obrigação, sim. Tem professor que fala, não, a família não está dando educação, esse menino não tem educação, a família que tem que cuidar. Não, se a família não cuida, nós vamos ter que cuidar. Nós vamos ter que cuidar. É a responsabilidade nossa, dos vereadores, dos professores, do diretor, de todos nós. É a responsabilidade nossa, porque essa criança que não é amada, que não é querida, que não se adapta, é ela que vai trazer problemas para a nossa sociedade. E a nossa obrigação é criar uma sociedade boa para todos, para todo mundo. Seja ele normal, seja ele não normal. Bom, eu como neuropediatra, eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Eu faço atendimento no postinho lá de Taubaté. Tem um postinho, não precisava nada disso. Minha mulher fala, mas por que você trabalha tanto? Bom, primeiro que eu gosto de vir e de viajar. Quem gosta de vir e viajar vai ter que trabalhar muito mesmo, porque está caro, não está fácil não. Como eu quero essas regalias, eu tenho que trabalhar mais que os outros. Outro aspecto. Neuropediatra, onde é que tem? Onde é que tem neuropediatra? Para atender as crianças pobres num canto de outro. Eu, quando cheguei aqui em São José dos Campos, uma diretora da PAI lá de Taubaté, de Campos de Jordão, Edileda, chegou e falou assim, você não pode atender umas crianças minhas? Eu falei, pode mandar, vamos fazer o seguinte, toda quarta-feira você manda 3 aqui para avaliar. Eu fazia isso. Só que eu trabalhava num consultório com 3 médicos, 3 sócios. Um neurocirurgião, um neurologista adulto e eu. A molecada chegava lá, chegava antes da hora, muito antes da hora, ficava na sala de recepção, um consultório chiquérrimo, e trazia pão, trazia biscoito, fazia uma sujeira desgraçada. Os meus sócios falavam, meu, aqui é um consultório chique, você não pode trazer essas crianças. Eu falei, você tem razão. O que eu fiz? Toda quarta-feira eu subia essa serra e ia lá. Atendia as crianças toda quarta-feira. E o pior é que eu não podia atrasar, né? Porque se eu atraso, um vira para o outro e fala assim, é que a gente não paga, por isso que ele atrasou. Se estivesse pagando, chegava na hora. Então, o único lugar que eu não podia chegar atrasado era lá. Olha, como é duro de ajudar as pessoas. Só quem ajuda as pessoas sabe quanto que é difícil ajudar as pessoas. A gente escuta cada bobagem de vez em quando. Vocês, vereadores, devem escutar essas bobagens, que eu escuto também. Mas não podemos desistir. Nós temos que ir atrás. Nós temos que cuidar. Então, eu rodo ainda, viu? Eu estava em Paraty, o prefeito me chamou, foi lá, passei um tempo. Já estive em Guararema, já estive em Taubaté, já estive em Caraguá. Onde vão me chamando? Nós temos que pagar, né? Porque eu quero tomar vinho e quero viajar. Tá certo? Eu gosto de cuidar das crianças, mas eu quero também ter minha retribuição, como todos nós.
Então, veja, eu quero que nessa semana de conscientização da criança com deficiência mental e física, seja também uma semana de realmente a gente compreender que todas as nossas crianças que estão indo na escola, elas precisam ter muita atenção da gente, é obrigação da gente. O que tem de criança hiperativa hoje em dia, porque estão mal criadas, sem educação. A mãe tendo que sair para trabalhar, o que foi bom. A mãe sair para trabalhar foi muito bom, ajudou o homem no custeio da casa, e além do mais, hoje eu não preciso ficar no boteco. Antigamente, você lembra antigamente? A gente terminava o serviço, sentava no boteco, ficava conversando com os amigos, falando disso, falando daquilo, porque chegava em casa, a mulher não saía dentro de casa, só falava das coisas. Ela não era amiga da gente, ela não batia papo com a gente. Então a gente ficava na rua, tomando cervejinha para conversar com os amigos. Hoje em dia não precisa mais. Como a mulher sai, quando a gente chega em casa, é uma pessoa para a gente conversar, bater papo, virou uma amiga da gente. Mas a mãe fora da casa significou um certo abandono das crianças. E essas mães sentem que estão abandonando as crianças, o que elas fazem? Ah, tadinho dele, deixa ele fazer o que ele quiser. Já fiquei o dia inteiro fora, ainda vou ficar falando, não faz isso, não faz aquilo. Aí a molecada usa e abusa, e nós professores é que temos que aguentar. A banda de criança hiperativa, agitada, que não tem educação, que não tem mais respeito pelas pessoas. É nossa obrigação, sim. É a obrigação de todos nós como comunidade. A inclusão não é ser feita pela professora, nunca foi. A inclusão tem que ser feita por todos nós. É a comunidade que tem a obrigação de fazer a inclusão. É a comunidade que tem que abraçar essas crianças e fazer o possível para elas nunca abandonarem a escola. Porque o dia que ela abandonar a escola, a rua está lá. E a rua ama qualquer coisa que vier. Até gente que não enxerga, que não fala, que não tem braço, que não tem perna, que não tem inteligência, tudo faz. Ele é amado do mesmo jeito, né? Posso continuar falando ou não? Até que hora eu posso falar, vereador? Meu presidente. Tá bom. Bom, outro aspecto importante, além de como aumentou muito o número de crianças hiperativas, aumentou o quê? O milagre. As professoras, as mães, todo mundo quer um milagre. E qual o milagre que existe? Um remédio. Você dá um remédio para essa molecada ficar quieta, pelo amor de Deus. Aí surgiu a Ritalina. Oh my God. Tem muita gente que acha que é melhor colocar a Ritalina na caixa d'água, assim todo mundo já recebe o remédio. Eu sou do tempo que não tinha Ritalina, não tinha neuropediatra, não tinha psicopedagogo, nem psicólogo. Eu sou de 1950. Quando eu fiz 3 anos, a minha mãe, eu sou de Pedreneira, viu? Não adianta procurar no mapa não, a gente já ouviu Bauru, uma cidade muito importante. Tinha 70 mil habitantes, agora tem 30 mil, mas não tem importância, está lá. O que aconteceu? Minha mãe chegou para o médico, porque o médico era um só, né? Ele fazia neuropediatria, ele fazia ginecologia, ele fazia geriatria, fazia tudo. Aí minha mãe chegou lá, doutor Jamil, o Vicente é esquisito, ele é diferente dos outros. Minha mãe tinha 5 filhos, eu era do meio. Ele não para quieto, ele faz 20 coisas ao mesmo tempo, não termina nenhuma. O doutor Jamil falou assim, Maria, eu já tinha percebido. Doutor Jamil, já pensou ele na escola? Como é que ele vai aprender na escola se ele não para quieto, doutor Jamil? Maria, não é todo mundo que nasceu para ser bom na escola. Mas espera um pouquinho, se ele não for bom na escola, o que ele vai ser da vida? Maria, a criança hipercinética é assim, tem alguns que não dão para nada. A minha mãe chorou 3 dias e 3 noites. Falou, desgraçado de homem, eu tenho que fazer meu filho mudar. Aí o que ela fez? Ela foi numa escola de freira. E falou, bota Jesus na cabeça desse menino. Porque eu, apesar de eu ser agitado, hiperativo, não ter parada, eu não era um menino ruim, não era de mau elemento, de bater, de desobedecer, não, era até que eu era obediente. Mas só que eu começava 20 coisas, não terminava nenhuma. Então ela levou lá nas freiras, as freiras ficaram olhando para mim, e eu assim, né? E elas não sabiam o que fazia. Mas na verdade, a cidade já sabia quem era eu. Porque eu de repente sumia. Aí minha mãe saía pela cidade procurando Pederneiras, é assim, ó. Ela saía procurando pela cidade, alguém viu meu filho, cadê o Vicente? Aí daqui a pouco chegava o carroceiro. Maria, oi Vicente, achei lá na estação ferroviária nem tinha. Na estação ferroviária, estava conversando com os homens lá. Ai, obrigado, seu Joaquim, esse Vicente só me dá trabalho. Ai, meu Deus do céu. De repente eu sumi outra vez.
Minha mãe saiu me procurando. Daqui a pouco vinha um motorista de táxi. Ô Maria, achei o cara lá na prefeitura. Estava lá metendo pau nos vereadores. E assim indo. Então chegou uma hora que minha mãe nem se preocupava mais. Ela ficava em casa, de repente tocavam na porta. Maria, olha, eu achei lá na padaria, está comendo Maria Mole. Ô Maria, então a cidade se adaptou e sabia que a Maria sofria muito, porque eu sumia de repente. Quando eu cheguei na escola, matriculei na escola, naquele tempo era com 6 anos, no primário, o que aconteceu? Todo mundo já sabia quem era. A diretora juntou os professores e falou, gente, o Vicente está matriculado. Quem é que vai ficar com o Vicente? Aí as professoras ficaram tudo autistas. Gente, quem é que vai ficar com o Vicente? Ninguém olhava para a diretora. Ficou tudo autista. Aí, de repente, uma professora falou assim, deixa. Manda o Vicente para mim. Era a melhor professora que tinha lá. Então, naquele tempo, não tinha jeito. Ou as professoras abraçavam a causa e faziam acontecer. Porque aquelas crianças seriamente comprometidas, elas iam para a sala de aula? Não. Nem na rua iam. Os pais tinham vergonha de mostrar uma criança com síndrome de Down. Escondia. Morria de medo daquela criança com paralisia cerebral, eles se escondiam. Quem é que ia para a escola? Eram crianças que tinham pequenos defeitos, passíveis de serem abraçados pelas professoras. Elas faziam isso, elas se adaptavam. Então o que acontecia? Eles me colocavam na primeira carteira e falavam, olha, não quero bagunça aqui, tem que ficar quietinho. E eu ficava quietinho. Mas só que as minhas coisas tinham vida própria. A minha borracha saía andando pela sala. E eu ia atrás para pegar. Na hora que eu ia atrás, dava cacetada em todo mundo. E o que a professora começou a fazer? Ela dava aula, na hora que a borracha saía andando, ela sozinha lá, pegava e colocava na carteira para mim. Obrigado. Eu estava escrevendo, pá, quebrava a ponta do lápis. Eu ficava... Todo mundo falava, meu Deus do céu, para de ficar... Aí a professora que fazia, trazia um maço de lápis assim. Cada vez que quebrava um, ela dava um novo para mim. Depois ela apontava em casa. E quem tem hiperatividade sabe, tem uma hora que tem um bicho que começa a comer a gente por dentro. Vai dar um mexilhão por dentro. Vocês não acreditam que é ser hiperativo, gente. É uma força estranha que comanda a gente. Então ela percebia que não estava mais cabendo dentro. Ela pedia para eu procurar um objeto que ela trouxe da casa dela e deixou não sei aonde. Oh, que linda. Não tinha Ritalina. Ela tinha que inventar. Então o que aconteceu? Essa chuva que está existindo atualmente de Ritalina está trazendo sérios problemas para nosso futuro. Porque essas crianças passam a ter mais atenção, passam a produzir melhor, mas de uma forma muito artificial. As professoras e a mãe ficam felizes da vida, porque a criança vira outra. Parece milagre. Parece milagrina. O remédio não é Ritalina, é milagrina. E elas ficam muito dóceis e fáceis de trabalhar. Mas na hora que para o remédio, volta tudo outra vez. E essas crianças começam a perceber que só conseguem render se tiver com remédio. Aí ficam dependentes psicologicamente e algumas pessoas criam problemas psiquiátricos muito graves. Então é uma droga maléfica, a gente deve fugir dela. Tá? Bom, mas tem alguns casos que tem que tomar Ritalina mesmo. Aí você tem que dar Ritalina e falar, olha, o que vai fazer o seu filho ficar bom é terapia. Se fizer terapia de fono, TO, psicóloga, tudo, ele vai melhorando. Não é o remédio que vai fazer melhorar. A Ritalina é igual Novalgina. Está com febre? Novalgina. Está com febre? Novalgina. Está com febre? Novalgina. O sintoma some. Mas quem é que está provocando a febre? Pode ser uma meningite, a pessoa vai morrer. Não adianta dar só Novalgina. É preciso tratar a infecção. Não basta dar só Ritalina. É preciso tratar o problema. Então, quando eu sou obrigado, eu vejo que não tem saída, eu tenho que dar Ritalina, o que eu faço? Físio, fono, TO, tudo que precisa. Passa um mês, a mãe volta. E aí? Ai, doutor Vicente, ele virou outro. Ai, olha, graças a Deus, o senhor deu Ritalina para meu filho. Ele está tão bom. Ele não dá mais. Até o cachorro da vizinha está gostando dele, porque odiava ele, morria de medo dele. Ah, muito bom. E as terapias, como é que estão? Aí eu parei, sabe, doutor Vicente? Porque ele saía da escola, ia para fono, saía da fono, ia para psicólogo. Ele não tinha mais tempo para brincar. Então eu dei uma paradinha, eu dei um descanso. Eu falo, sei. Então, doutor Vicente, a receita, por favor. Não, volta para a terapia que eu dou receita. Se você não voltar para a terapia, eu não vou dar receita para você, não. E o que as mães fazem?
muda de neurologista. Vai para um outro que não é chato que nem eu. Gente, o remédio não vai curar. O remédio apenas vai esconder uma sintomatologia. Além da hiperatividade, outro problema sério, quem está em escola sabe, é esse bendito do TEA, transtorno do espectro autista. Parece que todo mundo agora tem TEA. Não é verdade? Quem que é professor aí? Está tendo muito TEA na sua sala de aula? Um monte. O que é TEA, tio? O tio não sabe o que é TEA. Vamos explicar para ele. Olha, vereadores, transtorno do espectro autista. São crianças que têm algumas coisas da criança autista, como era antigamente. Antigamente eu vinha 1, 2 por ano. Eu filmava para dar aula, depois que eu dava aula aqui na faculdade da Unital, eu filmava as crianças para mostrar o que é autismo. O que é autismo. Era muito raro. De repente começou a aparecer, de 15 anos para cá, uma quantidade enorme de crianças que têm algumas coisas de autista. Mas não é autista completa. Porque ela olha no olho, ela dá beijinho na boca. Que esquisito. Mas tem alguma coisa de autismo. Então, a gente foi obrigado a criar uma nova terminologia. Transtorno do espectro autista. São crianças que não são autistas, mas agem em alguns aspectos como tal. Elas não falam, elas não conversam, elas ficam enfileirando um carrinho atrás do outro, elas ficam mexendo a mãozinha, elas decoram um filminho que está vendo e não fala. Bom para conversar com as coisas, mas para conversar com a gente não serve. E aí, isso aí, mas gente, é 3, 4, 5 por mês que me aparece no consultório. E não é só no Brasil, é no mundo todo. Nos Estados Unidos, era 1 para 10 mil crianças que tinham essas características de autismo. Sabe quanto é que está hoje nos Estados Unidos, que não dá para duvidar de estatística lá? 1 para cada 100. As professoras estão tudo louca, porque lotou a sala dela está com 3, 4 às vezes. Crianças que são esquisitas, são diferentes, não são iguais às outras. Não dá para ensinar elas como ensinam as outras. E a família desesperada, porque não dá para educar uma criança dessa igual eu digo com as outras. Elas são muito diferentes no comportamento. Por que está acontecendo isso? Ninguém sabe. Muito se tem se estudado no mundo todo para saber por que está tendo tanto autista assim. E nós, dentro da sala de aula, também entrando num desespero total. Como é que eu faço para ensinar essas crianças? E cada um é de um jeito, viu? Não adianta você querer, aprendi a ensinar, agora vou usar no outro, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque funciona como se fosse uma criança normal. Vocês imaginam um menino que tem um vô, que tem um sítio. Menino normal, perfeito. Esse menino, toda sexta-feira, ele fica desesperado para ir no sítio do vô. Porque o vô acorda ele às 5 horas da manhã, juntas nasceu, a primeira raio de luz saiu, sai ele e o vô. Aí ele entra no galinheiro, levanta as galinhas, vê quanto ovinho tem. Aí pega um ovo para comer, guarda 2, porque esses 2 vão virar mais pintinho, vai virar mais frango. Aí ele vai para então os porquinhos, para dar alimentação para porquinho. Ele adora. Então esse menino vai criar, frente à estimulação que ele está recebendo, um cara empreendedor. Um cara com uma cabeça matemática muito boa. Em compensação, o vizinho dele, que não tem um vô, que tem sítio, tem uma avó que conta historinha para ele toda noite. Era uma vez, há muito tempo atrás, num país muito distante. Ele fica assim, ó. Vó, conta outra vez. Aí a avó conta a mesma história. Então esse menino, ele pega o livro, ele fica olhando e ele fala, meu Deus, como é que eu faço para entender esses pontinhos pretos? Não duvide que esse moleque, com 4 anos e meio, já aprenda a ler e escrever, de tanta emoção que ele sente. Então, você vê no que criança normal, um é estimulado para ter a cabeça boa matemática, outro é estimulado, sem querer, a gente nem percebe, mas está fazendo isso. Uma criança para ser estimulada na parte o quê? Na parte de português, de linguagem. Esses 2 vão entrar na sala de aula, vão sentar na mesma sala de aula. Um é bom de matemática, mas é ruim para aprender a ler e escrever. O outro é bom para ler e escrever, mas é ruim de matemática. E a professora vai ter que ter o quê? Um jogo de cintura muito grande, porque sabe que os 2 são normais. E sabe que os 2, um dia, podem chegar num termo adequado. Mas tem algumas professoras que podem não perceber. E vão criticar esse menino que não sabe matemática, a ponto de ele pegar raiva de matemática. Como ele não consegue aprender direito, ele pega raiva. Quanta gente tem raiva de matemática? Eu tenho uma paixão por matemática. Por quê? Porque provavelmente eu tive um bom professor de matemática. Para ler e escrever, eu sempre tive um pouco de dificuldade.
Nossa, que dificuldade que eu tinha. Acho que pela hiperatividade, pela desatenção, e acho que para aprender objeto direto, essas coisas, tu tem que ter um pouquinho de atenção, e eu não tinha. Então eu tinha mais dificuldade. Agora, teve uma coisa que eu nunca consegui aprender, foi inglês. Gente, eu fui aprender inglês, eu não conseguia aprender inglês. Minha mãe colocou em aula particular de inglês, eu não conseguia aprender. Minha mãe ficou louca da vida, queria matar eu, porque eu estou pagando para você desenvolver no inglês, você não desenvolve. Eu só tirava 1, só tirava 2 em inglês. Por quê? Era um péssimo professor. Eu era ruim. Eu em linguagem já era ruim. Ainda pega um professor ruim, acabou de vez. Então, tem gente que odeia matemática, tem gente que odeia inglês, tem gente que odeia ir na escola. A escola está muito chata. Tem algumas escolas que estão muito chatas. Tem que sentar um atrás do outro assim, para aprender aquilo que a professora quer ensinar. Ah, professora, não dá para ensinar outra coisa, a usar o tablet, usar... Não, tem que aprender desse jeito assim. Então tem algumas escolas que estão muito chatas mesmo, sabe? Às vezes a criança quer aprender e não consegue aprender, porque o aprendizado depende de uma parceria. Se eu virar teu parceiro, se eu gostar de você e você gostar de mim, você vai aprender seja o que for. Você aprende até energia quântica, com certeza. Aprende até neurologia. Se você gostar de mim e eu gostar de você, você vai aprender. Agora, se eu não vou com a tua cara, ou eu não vou com a tua cara, muito provavelmente nós vamos ter dificuldade. Eu de ensinar e você de aprender. Então, se tem uma coisa que a criança adora fazer ir para a escola, por quê? Porque fala para mim onde é que tem um lugar que tem um adulto que fica 4 horas brincando comigo. Me fala. Não tem lugar no mundo que tem uma pessoa, um adulto, que queira ficar brincando comigo. A escola é assim. Então, a molecada adora ir para a escola. A molecada adora a professora, porque brinca com ela o tempo todo. E nessa brincadeira, ele está aprendendo tudo que é preciso aprender, né? A aprendizagem criança é na brincadeira mesmo. É no amor, no carinho. E professora tem que ser sempre bem-humorada. Porque a criança chega lá, ela chega com aquela paixão. Oi, professora, bom dia, eu trouxe para você. É uma paixão, gente, é uma paixão extrema. Agora, você imagina uma professora mal-humorada. Ai, eu tenho um cunhado que é mal-humorado. Ai, gente de Deus, não existe pior coisa no mundo do que professor ou pessoa mal-humorada, né? Então, a professora, o mundo está acabando, não tem dinheiro para pagar a conta, o marido está traindo. Mas tem que ter bom humor, porque aquela criança está indo lá para te ver. Ela está indo lá para te ver, ele não está indo para aprender. Criança nenhuma vai para a escola para aprender. Ela vai o quê? Para brincar. E já que está lá mesmo, a professora quer, eu aprendo. Porque eu gosto dela, ela gosta de mim, né? Chega. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Eu vou beber água, para dar tempo para vocês. Nenhuma pergunta? Oh. A minha mãe falou assim, olha, só fale com gente que você conhece, não converse com desconhecido. Como é que você chama? Oi, Elívia, fala. Uma coisa importante que você está falando, Lívia, é a partir do momento que tem um filho com problema, sabe o que o pai faz? Vai embora. É muito comum isso. É uma vergonha nós homens, mas é uma verdade. A gente não vale nada, fala a verdade. Basta um filho ter um problema, a primeira coisa que o homem faz é cair fora. Por quê? Porque ele não aguenta ver aquele negócio, aquele sofrimento, ele não aguenta ver a mulher dele, que não é mais mulher dele, agora ela só cuida do filho. Então, esse envolvimento do homem é mais difícil. Hã? Olha, é verdade, mas veja bem, a minha mãe, quando eu entrei na escola, todo mundo já sabia, o Vicente matriculou. Sabe onde a minha mãe ficou? Ela ficou esperando quem era a professora que ia ficar comigo.
Quando eu falava, é Iole que vai ficar. Iole, eu vou ficar aqui na porta. Se ele aprontar alguma, fizer alguma coisa, você pode vir, eu estou aqui na porta esperando. E ela ficava na porta tricotando. Juro, juro. Minha mãe, ela participava muito. O meu primo, Francisco, ele era o burro da casa. Ele não aprendia nada. Um dia nós fomos em Bauru para ver o negócio da Esquadrilha da Fumaça. Eu falei, Chico, olha lá, olha o avião, saindo fumaça. Ele falou assim, fumaça? Avião? Ele quase não enxergava nada. Quer dizer, não tinha o empenho da família para resolver, assumir as dificuldades da criança. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante é, a escola deve ser o ponto de encontro. Se tem uma instituição confiável, é a escola. A escola está lá cuidando do teu filho. Está com o teu filho, às vezes, mais tempo do que a própria mãe. É um ponto de encontro. E a escola precisa ficar mais aberta à família. Mas para isso, exige o quê? Uma política favorável a isso. Não basta você acreditar que uma professora, uma diretora vai resolver. Tem que ser uma política de desenvolvimento de um maior contato da família. Porque, veja bem, na hora que uma criança está com problema, você inclui, a tua escola inclui, fica tudo bonitinho. Mas alguém chama essa criança para ir no aniversário do filho? Não. As outras famílias têm mais 18 ou 20 alunos, alguém chama aquele menino para ir no aniversário ou para fazer uma viagem até a praia? Que raio de inclusão que é essa, que é feita pela escola e não é feita pela comunidade? Quem é que tem que chamar a atenção e falar, pô, meu, quando for aniversário do Pedrinho, por que você não chama o André Luiz? Por que ele é o André Luiz? Ah, ele é paralítico, será que ele não vai acontecer nenhum mal para ele? Não, convida ele, convida a família vai junto. Esse tipo de coisa a escola pode participar mais. Participar no sentido de pegar e abraçar aquela criança, abraçar a família e ir atrás, porque é uma instituição confiável. Mas para isso precisa ter uma política que ajude também, né? Eu não sei como é que viabiliza isso. A própria escola deve criar suas estratégias para desenvolvimento de aproximação maior da família. Olha, vou falar uma coisa para você. Se você não colocar comida, a família nenhuma vai. Juro por tudo quanto é sagrado. Eu vou fazer uma palestra lá não sei aonde, eu chego lá, se não tiver comida, não tem ninguém. Agora oferece uma batatinha, um lanchinho, um guaranazinho, vai todo mundo. E aí você aproveita para falar. A verdade, juro, a verdade é essa. Se você não der a comidinha, não aparece, nem médico vai. Vamos fazer uma reunião de discussão da Alzheimer. Se você não colocar lá uma comidinha, nem médico vai. É gozado como a gente é. A gente tem que entender, a gente tem que perceber como é que o ser humano funciona. O ser humano funciona assim, dessa forma. O que é reunir? Reunir é bater papo, é conversar. Com comida sempre é bom. Bebida não pode na escola, mas comidinha pode. Oi. Ó, vou embora, hein? Dou-lhe uma. Senhor. Giancarlo. Tem um caso que foi assim marcante. Nossa, dá até vontade de chorar quando eu lembro. Era um menino normal e que era odiado pela escola. Ele batia em todo mundo, ninguém suportava mais ele. Então, quando eu cheguei na cidade, falaram para mim, pelo amor de Deus, resolve esse menino. Esse menino, ele não obedece, ele morde, ele era um menino normal, ele não tinha problema orgânico, não era um problema neurológico, não era para eu, neurologista, ver, porque é muito confuso, né? Neurologia e psiquiatria. Depois vem o Francisco Rennerman, né? Vai fazer uma palestra, vai ver, é outra palavra, é outro jeitão. Ele é autômato, ele é muito delicado, não é que nem eu que sou explosivo. Eu xingo, eu brigo. Ele não, ele vai na maciota. Mas esse menino chamou atenção, porque o que acontecia? Ele não era amado, era gostado, e ele odiava a escola, porque a escola não fazia aquilo que ele queria. Aí a diretora falou, como é que a gente faz para incluir esse menino? Você fala que você entende inclusão, então inclui esse cara, eu quero ver. Eu falei, tá bom. Vem cá, chama ele, eu quero conversar com ele. Começamos a bater o papo com ele, para lá. Ele adorava bicho, animal. A vida dele era mexer com bicho. Aí eu propus para a escola, vamos fazer, parece brincadeira, né? A diretora queria matar eu. Eu falei assim, vamos fazer aqui, como se fosse um mini zoológico. Nós vamos colocar galinha, vamos colocar pato, e ele é o chefe, ele é o responsável. Só entra lá dentro quem, sobre a ordem dele.
Ele que entende, ele que fazia alimentação, e ele que escolhia as pessoas que poderiam entrar ou não entrar lá. Tinha que ser bonzinho para entrar no setor dele. Ai, que lindo! Aí ele se tornou um menino bonzinho. Para ele poder manter o pedacinho dele, ele passou a aprender, ele se adaptou. O que a pessoa fazer? Inventar uma coisa que não está escrita em gibi nenhum. Aquele menino especial, o bichinho deu certo. Mas você vai tentar fazer isso com outro, não vai dar certo. Então é marcante você ter a habilidade, que é isso que está faltando um pouquinho. A gente estamos deixando as professoras engessadas. Por quê? A coordenação é que manda qual é o programa que tem que ser feito e tem que seguir a cartilha. Tem cartilha aqui? Tem um programa? Aqui para Caçapava tem? Secretário de Educação? Não tem? Menos mal. Então as professoras, elas têm medo de arriscar. Elas não arriscam mais, elas têm medo de fazer alguma coisa e dar errado. Elas estão com vontade, elas querem participar, elas estão querendo lutar. Tem algumas que não querem saber. Está esperando sair o concurso do Banco do Brasil para virar caixa do Banco do Brasil. Enquanto não sai o concurso do Banco do Brasil, ela é professora. Ela quer fazer concurso do Banco do Brasil. Essa está exclusa. Mas as professoras estão afim. Se você der liberdade para elas inventarem e criarem, você vai ver só. Elas têm inteligência maravilhosa. Tinha uma criança que tinha uma empresia direita assim, ó. Bruno. Ele era deficiente mental e uma paralisia cerebral. E esse menino, eu fui lá com muito custo, consegui incluir, porque ele era bonzinho. Mas teve um dia que ele entrou, ele não conseguia parar em pé. Ele caía no chão. E tinha um sirmelique assim. A professora mandou chamar eu. Falou, doutor Inclusão, vim aqui. Olha o que eu faço. Eu olhei o menino, falei, nossa. E ela colocou ele na carteira e ficou abraçadinha com ele lá. E o que eu faço? Ela falou. Eu falei assim, eu não sei. Eu vou mandar ele embora para casa. Eu falei, eu já fui na casa dele. É uma ribanceira assim. E lá no fundo tem um laguinho. Se esse menino for para casa, eu conhecendo a avó e a mãe, porque o homem já foi embora, né? Só faz o filho e vai embora. Ele vai rodar e vai morrer afogado. Eu prefiro que ele fique aqui, porque eu sei como é que ele é em casa. Ninguém cuida dele. Eu prefiro que ele fique. Ele fala, e eu vou ficar aqui abraçado. E os outros? Eu não vou cuidar dos outros? Eu falei assim, eu acho que ele não deve ir embora, deve ficar aqui. E saí. E fiquei, meu Deus, olha o que eu fiz. Que malvadeza que eu fiz para essa professora. Aí depois de uns 20 minutos, eu falei assim, eu vou lá, vai. Com o coração partido, né? Quando eu chego lá, todo mundo rindo, todo mundo feliz da vida. O que a professora fez? Tirou todas as carteiras da sala de aula, colocou todo mundo sentado no chão, encostou o Bruno num cantinho lá, e ficou todo mundo aprendendo, sentado no chão, fazendo bagunça dentro da quadra. Lá depois de alguns dias, ele voltou normal já. Puxando a perninha, foi lá, né? Aí a molecadinha, os amiguinhos dele, falavam assim, ô Bruno, você não vai ficar doente para a gente ter aquela aula gostosa? Eles amaram a aula. Então, quando ele ficava doente, que ele não conseguia parar sentado, era a alegria das outras crianças, né? Então, tem muitas coisas marcantes, tem muitas coisas lindas. Olha, a partir do momento que você consegue incluir uma criança, você nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Tem uma poesia da Cecília Meirelles, que ela fala sobre Maria, Maria, Maria. Sabe? A Anabela era a mais bela, a Carolina não saía da janela, algumas coisas assim. E no fundo tinha Maria que só falava bom dia, bom dia. Mas é essa que é a marcante. Cada professora que consegue incluir uma criança, cada criança que passa na PAI e que a gente vê um tipo de progresso, uma coisinha assim, a gente nunca mais esquece, nunca mais esquece. Eu lá em Campos do Jordão, eu vou lá, chega no inverno, a gente quer ir lá, né? Passar frio, e tem um cara que vende uma queijadinha, que é de 1980, quando eu subi, ele tinha paralisia cerebral. Olhando assim, e vende, ele casou já 3 vezes danado. E deu uma casa para cada mulher. E eu lutando para viajar e tomar vinho. Mas é um cara inteligente, é um cara que se adaptou bem. E ele sai vendendo a queijadinha pessoal por dó, ou porque ele é muito legal. Ele tem uma lábia inacreditável. Ele tem uma inteligência interpessoal muito grande. Sabe aquele cara que você fica apaixonado por ele? 3 mulheres já. E deu uma casa para cada um. Danadinho, ó.
E tem paralisia cerebral e vende queijadinho. Alguém já viu em Campos do Jordão que vende queijadinho tem paralisia cerebral? Ah, você já viu, né? Então, eu também. Agora ele sumiu, viu? Acho que ele deve ter casado outra vez. Ele lá. Amei estar aqui com vocês. Espero que eu tenha mexido um pouquinho com vocês. Boa parte das coisas que eu falei aqui pode ser vocês acharem que é impossível, né? Mas olha, só de mexer, de parar, hoje vocês vão dormir e pensar que nós podemos mudar. Nós podemos mudar. E saber que a mudança depende só de nós. Não fique esperando nada de governo, não fique esperando nada dos pais, porque na maioria das vezes os pais às vezes não têm condição nenhuma de fazer. Se puder trazer os pais para dentro da sala da escola, vai ser bom, mas eu não sei como é que faz isso, porque é difícil. É difícil mesmo, viu? Agora pode bater palma para mim, que eu vou embora. Obrigado, 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 obrigado. Então, muito obrigada, viu, doutor Vicente? Muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que vai acontecer exatamente assim. Hoje, quando cada um for embora e começar a pensar, vai repercutir bastante coisa. Tá bom? Muita coisa boa. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos aqui. Fernando, você quer falar um pouquinho? Agora que eu vi você aí. Esse é o prefeito municipal. Eu quero registrar também a presença do presidente da APAI, o Matarese, que está aqui, e a vice-presidente, Dona Maria Lúcia, a Silvana, representando o NED, o Paulo, representando a Anvica, muito obrigada também. Tem alguém do Conselho da Pessoa com Deficiência? Não? A Leda pediu desculpa do Conviver, que ela ficou doente, não pôde vir. Né? Então, eu agradeço muito a presença de todos. Vou passar a palavra aqui. Boa noite a todos. Agradeço aí o convite de estar aqui presente, assistir a essa palestra sobre um assunto muito complexo, né? É uma matéria ainda muito nova até nas escolas, lidar com a criança que tem algum tipo de problema. Então, nós estamos aprendendo até com essas crianças, eu tenho certeza disso, estamos aprendendo como lidar com essa situação, fazendo com que essas crianças sejam crianças felizes, porque nós nascemos para ser felizes. E cada um é feliz ao seu modo. E a nossa obrigação, como seres humanos, como pessoas de bem, é dar o máximo de nós para que essas crianças estejam plenamente integradas ao seu modo dentro da vida cotidiana da sociedade. Isso é o nosso desafio. É o desafio da escola, da família e da sociedade. Agradeço ao professor pela transmissão da sua experiência em lidar com esse assunto tão complexo e bem-vindo a Caçapava aí. A casa é sua, tá? Muito obrigado a todos. Bom, então agradeço a presença de todos. Tenho certeza que o doutor Vicente aqui nos ajudou muito, só que assim, a gente quer mais ele, né? Foi muito pouquinho. Estamos aqui conversando para que ele venha fazer uma assessoria para a nossa rede, porque nós precisamos de pessoas assim, que acreditem, né? Que nós possamos, sim, incluir em todos os sentidos, com respeito e principalmente com a dignidade humana, que é isso que a gente precisa. Agradeço muito aos vereadores por ter nos cedido a sua casa e a vocês também pela presença. Tenham todos uma boa noite e muito obrigada. E transforma vidas.
Com certeza. É isso que a gente busca. Busca e vamos conseguir a escola que encanta e transforma vidas. Que é nisso que nós acreditamos, com certeza. Muito obrigada, viu?